irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui para nós continuarmos no Salmo 16. E o meu tema é os benefícios de seguir a Deus. Hoje nós vamos ler os versos 3 e 4. No nosso último devocional, falamos sobre a confiança que Davi expressou em Deus como seu refúgio e Senhor. Se você não viu, volta lá, assiste. E hoje nós vamos explorar os versos 3 e 4, onde Davi fala sobre os benefícios de estar em comunhão com os santos e também os perigos de se afastar de Deus. Davi diz assim: quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres, em quem está todo o meu prazer. Multiplicam-se as dores do que buscam outros deuses. Eu, porém, não oferecerei de suas libações de sangue, nem tomarei seus nomes sobre os meus lábios. Esses versículos nos ensinam sobre a alegria que encontramos em nossa comunhão com os santos e os perigos que surgem ao nos afastarmos de Deus. Davi começa dizendo: quanto aos santos que estão na terra. Davi reconhece o valor dos santos, aqueles que seguem a Deus e buscam viver de acordo com os seus princípios. A comunhão com os santos é uma bênção que Deus nos dá. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, encontramos encorajamento, apoio, amor. Em Hebreus 10, 24 e 25, nós somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas ademoestando-nos uns aos outros. Davi diz que os santos são ilustres e que está todo o meu prazer neles. Isso nos lembra da beleza e do valor da igreja. Quando estamos juntos, podemos compartilhar nossas alegrias, nossas lutas e, acima de tudo, nos unirmos para adorarmos a Deus. A alegria de pertencer a uma igreja nos fortalece na fé e nos ajuda a perseverar em tempos difíceis. Pode puxar, se você já tem um tempo de caminhada, puxa de memória. Quantas vezes que você talvez pensou em desistir ou que a situação estava extremamente difícil, por mais que você manteve a sua vida de oração, por mais que você manteve a sua leitura bíblica, a sua comunhão com Deus, mas foi na igreja que você encontrou força, não pela igreja, mas pela comunhão com o corpo de Cristo. Ela nos ajuda a perseverar em tempos difíceis. Depois, Davi vai falar sobre o perigo de buscar outros deuses. Ele diz assim: multiplicam-se as dores do que buscam outros deuses. Davi, em contraste, alerta sobre os perigos de buscar outros deuses. Ele reconhece que aqueles que se afastam de Deus e buscam satisfação em coisas passageiras experimentam dor e sofrimento. A idolatria, e eu quero abrir um parênteses, porque nós nos acostumamos a pensar que idolatria só está lá na Igreja Católica, que idolatria é fazer imagem e estátuas, mas não é. Idolatria é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, pode ser o seu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser uma série de televisão, pode ser literalmente qualquer coisa que você coloque essa coisa no lugar de Deus. Isto é idolatria. Isto é perdição. Porque quando nós adoramos qualquer coisa no lugar de Deus, isso sempre resultará em desilusão. Isso sempre resultará em dor.
isso sempre resultará em perca. Idolatria não é somente ídolos feitos de imagem, não é somente o que está na Igreja Católica. Não. Idolatria às vezes está na pessoa de um pastor, em que se o pastor não estiver no culto, você não vai. A idolatria muitas vezes está num grupo de música cristã. Muitas vezes a idolatria está em tantos lugares, em tantas coisas que nós colocamos o nosso coração, tantas coisas que nós colocamos a nossa segurança, tantas coisas que nós depositamos as nossas esperanças. E eu vou dizer mais, a idolatria muitas vezes está na nossa ansiedade, porque nós olhamos para um problema e nos sentimos ansiosos por aquele problema, nós não temos confiança que Deus é poderoso para resolver aquilo. E a ansiedade se torna algo passível de idolatria. Muitas vezes o medo nos faz ter idolatria, porque dentro de uma situação difícil nós não confiamos que Deus é poderoso para resolver aquilo. Nós sentimos medo e colocamos o medo acima do patamar de Deus. Isso é idolatria e nos tornamos idólatras, mas cremos que a idolatria está somente lá, mas muitas vezes está dentro de nós. E a verdade é essa. E quando nós falamos de dor e desilusão, tem uma passagem que eu quis marcar aqui, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Quando nós buscamos satisfação, Salomão colocou o dinheiro e a abundância, mas isso é totalmente aplicável para qualquer coisa. Totalmente aplicável para qualquer coisa. Quem ama tanto uma coisa nunca vai se fartar daquilo. Isso vai dizer para nós que o que o mundo oferece nunca vai trazer verdadeira satisfação. Ao contrário, traz dores e frustrações, porque é limitado, é tão pequeno. Tem pessoa que tem tanto dinheiro que a única coisa que ela tem é dinheiro. Dinheiro. Mas Davi nos ensina que ao buscarmos a Deus e encontrarmos prazer nele, estamos no caminho da verdadeira alegria. Davi continua: Eu, porém, não oferecerei de suas libações de sangue. Davi afirma com determinação em não se associar com aqueles que buscam outros deuses. Ele faz uma escolha consciente de permanecer fiel a Deus e de não se envolver em práticas que desonram o Senhor. Esse versículo, esse trecho, é um chamado à dedicação e à lealdade a Deus, mesmo quando as tentações estão presentes, porque o mundo é tentador. A idolatria é tentadora, como nós falamos, pode ser qualquer coisa. E muitas vezes nós somos tentados sim a colocar nossa ansiedade no lugar de Deus. Nós somos tentados sim a colocar nossa renda como nossa fonte de segurança. Nós somos tentados sim a colocar nossos filhos como a nossa fonte de segurança. Nós somos tentados a tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Mas nós temos que fazer uma escolha consciente de permanecer fiel a Deus, a ter toda a nossa satisfação proveniente dele. Isso de ter Deus como nossa total satisfação nos protege de todo mal, porque não dá para frustrar alguém que espera algo do Senhor, porque se eu espero do Senhor, eu não espero de homens, e o Senhor nunca me frustrará. Homens podem nos frustrar, Deus não. Coisas podem nos frustrar, Deus não. Como crentes, somos chamados a nos afastar de tudo que não glorifica a Deus. Em 1 João 5,21 nós somos advertidos: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso significa que devemos avaliar nossas vidas
e nos certificar de que estamos buscando as coisas que realmente importam. Que o que realmente importa? Um relacionamento profundo e autêntico com Deus. Ao buscar a Deus e estar em comunhão com a igreja, nós vamos encontrar um prazer que não se compare a nenhum outro. No Salmo 37, verso 4, nós lemos: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando encontramos nosso prazer em Deus, as preocupações dessa vida se tornam menores. E nós vamos experimentar de verdade uma alegria verdadeira. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a comunhão com a igreja e permanecer firme na escolha consciente que nós fizemos de servir a Deus. Que nós possamos buscar primeiro o Senhor e encontrar prazer em estar com Ele, a estar na presença de Deus e ter contentamento com isso. Caminhar com aqueles que compartilham da mesma fé que a nossa. Andar junto com pessoas que têm a mesma fé que a nossa. Creem que Deus é a solução. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.